Olá, eu vou explicar a regra da cadeia. É bem simples, bastante fácil. Vamos supor que eu tenha uma função assim, ó, 2x mais 3 elevado à quarta potência. Eu vou derivar, eu quero a derivada dessa função. Só que eu vou olhar, alguma coisa elevada à quarta. Essa alguma coisa é um pouco mais complicada do que um mero x. Quer dizer, a base é um pouquinho mais sofisticada, é um 2x mais 3. Então eu desconfio que eu tenha que chamar essa base de u. Então, na verdade, a minha função é um u à quarta. Só que como eu chamei a minha base de uma outra letra, chamei de uma função u, eu preciso fazer o seguinte: a u eu estou chamando de 2x mais 3. Portanto, eu preciso derivar a u. A derivada de 2x mais 3 é simplesmente 2. Agora veja, a minha derivada da função f propriamente dita seria o seguinte: agora a minha f virou u à quarta. Então eu faço a derivada do u à quarta, que é 4u à terceira, porque cai de 1 no expoente. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da função u, que é a u'. Então, na verdade, a minha derivada vai ficar 4u ao cubo vezes quanto que é a u'? 2. Então, a minha derivada ficaria 4 vezes 2, 8u ao cubo. Só que, na verdade, eu quero a derivada em função de x. Então, eu volto a substituir o u pelo que eu tinha no início. Então, a minha f' dx é 8 vezes o u é o 2x mais 3, vezes 2x mais 3, tudo elevado ao cubo. Agora, isso é realmente a minha derivada da função. Então, a regra da cadeia, ela manda que eu estabeleça uma nova relação entre a função e uma outra função, e essa nova função entra na derivada porque ela comparece com a derivada dessa u'. Tá? Digamos que eu tenha f de x é igual a 3x² mais 2x, tudo elevado à sexta potência. Eu vou observar que essa base eu preciso transformar para uma outra variável. Vamos chamar de u. Então, a minha função f acaba sendo um u à sexta. Só que vamos declarar que a minha u, na verdade, é 3x² mais 2x. Façamos a u', a derivada. Isso me dá quanto? 6x mais 2. Essa é a derivada da u. Agora, a derivada da função f' vai ser a u à quinta, 6u à quinta, vezes a u'. A f', então, vai ser 6 vezes u. Eu já posso substituir. O meu u, na verdade, é quanto? 3x² mais 2x. Isso à quinta. Vezes a u'. Quanto que é a u'? 6x mais 2. Ah, ela é dupla, tem mais do que um elemento, é um binômio, então eu coloco dentro de parênteses. Pronto. Agora, o que eu posso só fazer é passar esse aqui para frente. O f' dx seria 6x mais 2 vezes 3x² mais 2x, tudo à quinta. Se eu quiser, ainda posso fazer uma coisa. Qual é o expoente aqui? É 1. Então, está liberado com o expoente 1 para eu fazer a distributiva. Então, isso ficaria f' de x, 36x
mais 12, continua dentro de parênteses, vezes essa parte aqui. Agora, por que eu não posso fazer a distributiva desse aqui para dentro? Porque eu ainda precisaria abrir esse expoente. Se ele fosse 1, aí eu poderia fazer. Como ele não é 1, é 5, eu não posso fazer. Então eu deixo desse jeito para não complicar, senão isso aqui vai ficar muito grande. Veja, essa seria a minha derivada pela regra da cadeia. Nome vem do quê? Porque eu faço um encadeamento de funções, uma dentro da outra. E aí acaba que fica mais fácil para eu achar a derivada final. Vamos trabalhar mais um exemplo da regra da cadeia. Tenho uma função e elevado a 5x. Normalmente a gente deriva um e a x, só que aqui está um e a 5x. Então esse 5x eu poderia chamar de u. Então esse meu e vai ficar elevado a u. Então quanto que é o u? O u é 5x. Quanto que é o linha? O linha é 5. A derivada da função f vai ser simplesmente a derivada de e a u, que é e a u, vezes o u', vezes a derivada u', 5. A f', então, seria um e a 5x, porque é o meu u, certo? Vezes o 5. Aí só passa o 5 para frente e você tem 5 vezes e a 5x. Bastante fácil, bastante simples se a gente observar essas passagens, esse encadeamento. Vamos pegar ainda na família do e. Suponha que eu tenha uma função e elevado a 4x menos 3. Eu vou dizer que esse 4x menos 3 se transforma num u. Então isso vai ser um e elevado a u. Quanto que é o u? O u é 4x menos 3. Portanto, o u' é igual a 4. O 3 é um x a 0, então ele desaparece. Agora, a minha derivada seria quanto? Seria derivada de e a u é e a u, vezes a derivada u', vezes 4. Então, a derivada da função é um e a u, que é um e elevado. Quanto que é o u? 4x menos 3, vezes o 4. Então, a f' de x é 4 e 4x menos 3. Digamos que a gente tenha f de x igual a e elevado 5x² mais 3x. Eu vou chamar o meu u de 5x² mais 3x. Portanto, a minha função é um e a u. Só que a derivada de u, u', é 10x mais 3. Muito bom. Agora, a derivada da função vai ser e a u, que a derivada de e a u é e a u, vezes u'. Portanto, a minha derivada é e a u. Quanto que é u? 5x² mais 3x. Vezes u'. Quanto que é u'? 10x mais 3. Ele é duplo? Ele é um binômio? É, então eu coloco dentro de um parênteses para evitar confusões. Aí, o que eu posso só fazer é 10x mais 3 vai multiplicar o e a 5x² mais 3x. Né? E aqui não dá para fazer muita coisa. O máximo eu poderia fazer a distributiva disso, mas não adianta, não vai me resolver muita coisa. Deixa indicado assim que está de bom tamanho. Né? Essa é a regra da cadeia, ela é bastante fácil se você observar
o funcionamento, a lógica, fica bastante fácil. Supondo que a gente tenha uma f de x igual a seno de 4x ao cubo menos 3x quadrado. Eu sei derivar senos, mas esse argumento é um pouco mais sofisticado. Então eu vou desconfiar que eu tenho que chamá-lo de u. Portanto, isso na verdade seria um seno de u. Só que vamos escrever o u como sendo 4x à terceira menos 3x quadrado. O λ então é 12x quadrado menos 6x. Então a minha derivada da função f vai ser derivada de seno, cosseno, cosseno de u vezes o λ. Aí a f' de x, a derivada, cosseno, o u na verdade quem que é? O u é o 4x à terceira menos 3x quadrado vezes o λ. Quem é o λ? Esse aqui, duplo, parênteses, para evitar problema. Isso me dá quanto? 12x ao quadrado menos 6x. Eu não posso, tome muito cuidado, agora fazer a distributiva, porque esse é um argumento, esse não é. Esse seria o ângulo, esse não é. Então é melhor inverter as posições de maneira a ficar isso aqui. Aí não tem perigo de você tentar fazer uma distributiva. Essa é a minha função. Essa é a minha derivada da função original, pela regra da cadeia. Tá? Então é isso. Eu agradeço. Até o próximo vídeo.